Uma história narra que um grupo de turistas estavam em um país e chegaram a uma pequena cidade onde havia somente um lugar para tomar refeição. Um lugar muito simples, e aqueles turistas, ao verem aquela comida simples, ficaram meio desconfiados e, antes de comer, atiraram um pouco para um cachorro que pareceu gostar da comida e não sofrer efeitos posteriores. No dia seguinte, ficaram sabendo que o cachorro morrera. Todos, então, foram tomados de pânico. Muitos começaram a provocar vômito e a se queixarem de febre e disenteria. O médico foi chamado para tratar as vítimas de intoxicação alimentar. O médico começou perguntando o que acontecera ao corpo do cachorro. E alguém disse: ele foi jogado em uma vala depois de ser atropelado por um carro. Essa história simples vai nos colocar numa situação fundamental para entendermos a virtude que vamos refletir. A virtude da comensalidade, que está ligada ao alimento. Por essa história você começa a entender que o alimento não é apenas aquele produto biológico, ele não é apenas uma matéria. E nós não comemos apenas produtos biológicos. Nós comemos cultura, nós comemos sentido, nós comemos a história, nós comemos as nossas imaginações, os nossos pensamentos. Tudo, poderíamos dizer, vai junto para o momento da alimentação. Eu sou o professor Camilo de Leles e vamos refletir de forma rápida, porque essa virtude da comensalidade é uma virtude que você só a entende estando à mesa. E você a entende mais profundamente quando você estiver à mesa. Virtude da comensalidade. Talvez você não esteja acostumado com essa palavra, mas é muito mais do que uma palavra, é uma virtude que devemos buscá-la, porque ela é muito complexa e ela pode ajudar a dar sentido à nossa vida. A palavra comensalidade significa o que senta à mesa com o outro, porque ela vem do latim commensale, que significa ação de comer junto, porque o com significa junto e mensa é que vem a palavra mesa. Então seria a ação de comer junto a uma mesa, junto a um grupo. Por isso que Richard Haraman, um primatólogo britânico, ele vai dizer que as pessoas não precisam cozer sua comida, mas que eles o fazem por razões simbólicas, para mostrar que são homens e não animais. E quando nós estamos falando de alimento, de comida, nós estamos falando de cultura. E quando esse alimento é colocado na mesa, ele traz várias implicações. Basta dizer que existe um poder da mesa.
A cozinha em uma casa é um dos lugares mais íntimos e gostosos da casa. E se a cozinha é um dos lugares mais íntimos, a mesa é o coração. Veja bem, para você chegar à mesa da casa de uma pessoa, você tem que chegar primeiro no coração dela. E chegar na mesa da casa de uma pessoa pode levar anos. Às vezes, uma vida não é suficiente para você ter um bilhete de entrada para a mesa da casa de uma pessoa. Vamos pensar um pouco sobre o alimento para entendermos a riqueza que é a comensalidade. Essa palavra alimento, ela é relativamente nova. Ela surgiu por volta do ano 1120. Mas alimento com o significado atual, ela começou mais tarde, a partir do século XVI. Foi a partir deste século é que se começou a substituir a expressão carne ou seja, até o século XVI, carne significava qualquer alimento, qualquer coisa que nutria a vida. E a partir do século XVI, carne passa a ser carne mesmo. Então foi se desenvolvendo toda uma concepção, não só uma elaboração dos pratos, das receitas, mas também foi se pensando esse ato de comer, o de estar junto e toda essa realidade. Alguns chegavam a colocar que um alimento ele deve possuir 4 qualidades. Estas qualidades seriam nutricionais, organolipédicas, higiênicas e simbólicas. Ou seja, para ser alimento, tem que nutrir, tem que ter propriedades organolipédicas. O que são isso? São percepções que você vai ter do alimento, de textura, de cor, de gosto, de sabor. Essas propriedades indicam que eu consigo enxergar isso no alimento. É um pouco a estética. Vem as propriedades higiênicas e também simbólicas. Tudo isso vai marcar os alimentos. E nesse campo dos alimentos, a mesa se torna um grande local da hospitalidade. E a hospitalidade, ela vai marcar a humanidade desde os primórdios, desde os antigos mitos gregos, em que o deus Zeus, senhor do Olimpo, e seu filho Hermes se disfarçam e vão passear para testar a bondade dos homens. E não conseguem ver ali nenhuma hospitalidade. A Bíblia vai dizer, desde o Antigo Testamento até o Novo, que muitas pessoas, ao hospedar os outros, acabaram hospedando anjos e mais tarde o próprio Deus. Jesus Cristo já vai extremar esta hospitalidade dizendo: tudo o que fizeres a qualquer pessoa é a mim que o fazeis. Então a hospitalidade é uma grande marca do ser humano. E a mesa se destaca como o centro da hospitalidade. A raiz da palavra hospitalidade é acolhida. E você quer acolhida maior do que colocar alguém à mesa?
A alimentação, após a respiração e a ingestão de água, é a necessidade mais fundamental do ser humano. Então, a alimentação, para o ser humano, não é só comer, mas traz elementos sociais, culturais, sexuais, políticos, religiosos e muitos outros. Na Idade Média, comer e beber junto com alguém selava um compromisso, tinha o poder de um documento. Às vezes, quando uma moça livre organizava um banquete de núpcias para o seu amado, isso já bastava para legitimar um casamento. Em muitas regiões, o casamento era um jantar, um almoço, uma comensalidade. São Gregório de Nissa, no século VI, ele fazia um apelo aos cristãos dizendo: não estejamos somente à mesa, mas guardemos de ser nós mesmos comensais. Ou seja, ele convida as pessoas a se darem em alimento também, alimentar os outros com a sua presença, como um sinal não só de humanização, mas também de espiritualidade. E é consenso entre os etnobiólogos e arqueólogos ao dizerem que os seres pré-históricos partilhavam seus alimentos em grupo, porque tinham que caçar juntos, que fazer a coleta de grãos juntos. E eles vão dizer que foi essa característica de comer junto é que foi humanizando cada vez mais os seres humanos. Então, pelo alimento, o ser humano foi ficando mais sábio e foi crescendo e se humanizando. E quando o ser humano se une para comer junto com os outros, ele está ali de alguma forma alimentando as suas várias fomes. Porque o ser humano não tem fome somente de pão, de carne, mas ele tem fome de gente, tem fome de companhia, tem fome de segurança, tem fome de parentela, tem fome de falar, de ser escutado, tem fome do olhar do outro. Então, na comensalidade, quando você come junto com o outro, você está se nutrindo de uma forma mais ampla. Porque nutrir-se para o ser humano nunca é uma mecânica biológica individual. E aqui acontece um grande perigo. Quando comemos sozinhos, nós podemos projetar no alimento nossas outras fomes. Isso acontece com uma facilidade muito grande. Como que a ansiedade nos leva a comer? Como que a preocupação é traduzida muitas vezes em um apetite exagerado? Daí a importância e a riqueza da comensalidade, ou seja, de comungar com os outros que comem conosco. Porque o cozimento do alimento não é só para nutrir, mas é para dar sabor, é para dar o prazer de comer, o deleite de comer.
nós embelezamos os alimentos porque não comemos só com a boca, comemos também com os olhos. Daí vem a mesa toda arrumada, a salada toda enfeitada, os pratos combinando com as travessas, com o forro. E é claro, há também um caráter luminoso, espiritual no comer, um caráter sacramental, simbólico. O judaísmo, que trabalha muito esse simbolismo do alimento, o judaísmo se dá todo em torno dos alimentos, desde a colheita até o simbolismo daquilo que vai à mesa. O próprio Jesus Cristo reúne os discípulos em volta da mesa para partir o pão, para celebrar ali o que eles tinham em comum. É daí que vem uma expressão bonita da palavra companheiro, que em uma de suas raízes vem de compane. Companheiro é aquele que come comigo e come do mesmo pão. Então poderíamos falar que existe na comensalidade que se reúne em volta da mesa um grande poder. Qual que é o poder da mesa? Primeiro, a mesa nos iguala, coloca todo mundo no mesmo plano, no mesmo nível. Segundo, que a mesa iguala também a comida, pois tudo que é colocado à mesa é para todos que estão à mesa. Você não diferencia. Terceiro, que a mesa faz justiça, porque na mesa eu não vou comer tudo sabendo que tem outras pessoas na mesa que vão comer também. É a experiência da partilha. Um quarto elemento que dá poder à mesa é que ela suspende o alimento, ou seja, ela dá um grau a mais no ato de comer. Ela tira um pouco aquele sentido mecânico. É como se a mesa fosse um altar. Então, na comensalidade, o alimento vai se tornando algo celebrativo. Mesa é um altar. Um quinto elemento que dá poder à mesa é que a mesa nos organiza no mesmo horário para comer, ou seja, a mesa vira um ponto de encontro. Ela equaciona os nossos horários, o nosso tempo. Um sexto elemento que dá poder à mesa é que a mesa nos tira da solidão, nos faz comunidade. E às vezes basta estar à mesa para me nutrir. Às vezes eu nem vou comer ali, mas só estar à mesa já me satisfaz. Um sétimo elemento que dá poder à mesa é que a mesa nos identifica, pois todos ali estão com uma função, com um papel, foram convidados, estão participando. Isso me identifica ali. E um oitavo elemento que dá poder à mesa é que a mesa nos coloca face a face. Uma mesa quadrada ou redonda, mais baixa ou alta, ela nos coloca frente a frente com o outro. E isso é uma relação de poder muito grande. O nono elemento que dá poder à mesa. A mesa nos coloca no caminho do outro. Pois, ao ficar de frente para o outro, o meu caminho passa a ser o outro.
eu começo a ter o outro como meu território. Eu não estou caminhando à frente do outro, nem fiquei para trás, mas eu estou junto com o outro. Na mesa eu cheguei. Então todo mundo está junto. Um 10º poder da mesa. A mesa me obriga a parar, a me deter para pensar. Não só pensar o que eu vou comer, pensar que eu preciso comer, mas a pensar no alimento como algo maior e a pensar em outros alimentos. Porque quando estou à mesa e começamos a conversar, ali começam a ser servidos também outros alimentos de níveis diferentes da esfera humana. Um 11º poder da mesa é que a mesa nos obriga a descansar. Na mesa eu vou comer também o descanso. Aí eu tenho que parar, eu me assento, eu respiro, eu vou com calma. Não tem como comer apressadamente na mesa. Um 12º poder da mesa é que a mesa é universal, ou seja, ela é uma linguagem que todos entendem. Eu posso estar numa mesa com 10 pessoas que falam línguas diferentes, etnias diferentes, idades diferentes, mas pelo alimento e pelo olhar, todos vão entender essa linguagem. Pode haver uma profunda união. Um 13º poder da mesa é que a mesa delimita um território. Veja como isso é lindo. Todo grupo que se reúne em uma mesa se torna um país, um único território. Não existe estrangeiro numa mesa. Cada mesa é um país, é um território de irmãos. Um 14º poder da mesa é que a mesa ajuda a comer com equilíbrio. Sozinho, muitas vezes eu exagero. Sozinho eu compenso ali o alimento com outras coisas. Um 15º poder da mesa é que a mesa ajuda a comer não por impulso. Quando estou sozinho, eu caio justamente naquele perigo de fazer mecanismos de compensações. Porque estando me alimentando à mesa, eu estou ali circulando em ideias, exercendo a minha afetividade, eu estou me alimentando também de outras fomes. E aí eu não tenho necessidade de exagerar na comida. Eu vou parar a minha lista, que são 35 poderes da mesa que eu consegui reunir. Falamos 15, vou parar. Infelizmente hoje foi substituída pelo fast food, que permite só a nutrição e dificulta a comensalidade. E a comensalidade vai nos humanizar. Então eu tenho que ressignificar o papel da mesa na minha vida. Qual o valor que você tem que dar para a mesa, para o alimento? Qual o agradecimento que você tem que fazer à mesa por ter alimento? Segundo a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a fome afeta
821 milhões de pessoas no mundo, isso em 2017. 821 milhões estão passando fome, enquanto que a obesidade, neste mesmo ano, atingia 672 milhões de adultos, só adultos. 821 milhões passam fome, 672 milhões estão na obesidade, só de adultos. Se calcula 124 milhões de crianças e adolescentes, de 5 a 19 anos. E pasmem, só em 2019, 40 milhões de crianças com menos de 5 anos já estavam em obesidade. Como temos lidado com o alimento e o drama da fome no mundo? Vocês se lembram daquele antigo poema de Manuel Bandeira? Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Então, não é só a minha fome que dói, mas a fome do mundo dói também. E muitas vezes ela é insaciável. Mas eu posso fazer ainda alguma coisa. Então, como a comensalidade nos faz falta? Infelizmente, saímos da mesa. Este talvez foi o nosso pior pecado. Esta foi, talvez, a nossa maior perda. Saímos do jardim do Éden, que é a mesa. E saímos também da comensalidade. E não nos alimentamos bem. E aí não lemos rótulos, não sabemos o que comemos, o que bebemos, não entendemos de nutrição, nossos olhos estão ocupados. Daí o aumento das doenças. Comensalidade. Hipócrates, considerado o pai da medicina, 400 e pouco antes de Cristo, já dizia que seu alimento seja seu remédio e que seu remédio seja seu alimento. Como você lida com os alimentos? Converse com o seu fígado, com os seus rins, com o seu estômago. Converse com os seus órgãos alimentares, pois eles podem estar sendo maltratados por você. E você nem percebe. E aí chegamos também na mesa de Jesus, que era tão simples e tão provocativa. A mesa como símbolo do reino de Deus. A Eucaristia como símbolo da sua presença. O cristianismo é a espiritualidade da mesa. A mesa é o ponto de chegada e também o ponto de partida. E quando Jesus vai fazer uma comparação do reino de Deus, ele compara o reino de Deus a uma grande festa. Trabalhar, se esforçar para alcançar esse grande bem da comensalidade e fazer com que isso passe a fazer parte da nossa vida. E é exercitando, é estando à mesa, é que você vai crescer. Cuide
da sua mesa. Gaste tempo com a preparação dos alimentos. Isso é cura. Isso é comensalidade. Gaste tempo com o comer, com a estética. Use na mesa o que você tem. E não é porque você vai comer um dia sozinho que você não vai colocar à mesa ou não vai colocar algo ali com estética. Celebre cada dia, pois a mesa é um espaço fantástico. E o alimento é veículo de Deus. Paulo já nos alertava em uma carta dirigida à comunidade de Roma, ao dizer que se seu inimigo estiver com fome, dê-lhe comida. Se estiver com sede, dê-lhe água. Porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. E termina dizendo: não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. E a comensalidade é o grande bem, é uma grande virtude. Porque a mesa, o território da comensalidade, é um espaço antropológico. Porque ali nos entendemos como humanos. A mesa é também um espaço social que religa e que favorece a justiça. A mesa é um espaço temporal histórico, onde comemos com os familiares, com receitas dos familiares. A mesa é o espaço sagrado, onde Deus nos encontra e onde acontece uma prefiguração do reino de Deus. A mesa é um espaço. Ocupe-o bem. Na mesa, você pode ser e, quem sabe, encontrar de novo o sabor da vida. Eu sou o professor Camilo de Leles e fizemos hoje um convite à volta. Um convite para que voltemos à mesa. Um convite para que possamos colocar a virtude da comensalidade em nossa agenda, em nossos propósitos. Que possamos investir na comensalidade, esse grande bem que nos é dado. Comensalidade é uma graça. Vamos à mesa.